dia a todos, uma ótima sexta-feira. Vamos começar mais um fórum Tira Dúvidas a respeito do BPC Loas. E estarei encaminhando agora o convite para a doutora Alexandra para que ela possa estar compartilhando com vocês os conhecimentos a respeito desse tema tão importante para responder às dúvidas dos nossos seguidores. Aguarde um instante que estou encaminhando o convite para a doutora e logo iniciaremos. Vamos aguardar também a entrada dos nossos seguidores, que estão todos bastante ansiosos para esse tema. Recebemos bastante informações de pessoas interessadas em saber sobre essa dúvida de um seguidor a respeito do BPC Loas. Bom dia, doutora Alexandra, tudo bem com a doutora? Bom dia, doutora Fernanda, bom dia a todos, tudo bem? Um ótimo dia para todos e vamos tentar aqui responder, né, a todas as dúvidas sobre o BPC Loas. Isso aí. Vou deixar claro para todos aqueles que estão entrando aqui na nossa live, doutora, que estamos com o chat aberto. Quem quiser encaminhar as suas dúvidas a respeito desse nosso bate-papo, estamos à disposição, que ao longo da nossa transmissão depois faremos todas as respostas dos questionamentos que vierem nos apresentar e eu vou passando para a doutora o que vai aparecer. Sobre esse assunto, muitas pessoas têm questionamentos sobre o BPC Loas, pois se trata de um benefício assistencial com critérios bastante rígidos para receber, né, doutora? Esse benefício garante um salário mínimo para os idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social que não conseguem sustentar e nem ter provido seu sustento pela própria família. No entanto, por suas regras bastante específicas, acabam ficando muitas dúvidas, até mesmo para quem busca atuar nesse setor, sobre esse benefício. E uma das mais comuns e que recebemos dos nossos seguidores da nossa página é: se o meu filho que recebe o BPC, eu posso me aposentar. Por isso, nessa live, eu fiz o convite para a participação da doutora Alexandra Carnevale, que ela é advogada especialista em direito previdenciário e direito de família, expert em BPC, também presidente da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da 29ª Subseção de Campo Grande do Rio de Janeiro, e explicaremos as regras do BPC, se ele pode ser acumulado com aposentadoria ou outros benefícios. E vamos continuando aqui com essa live para saber mais nos ensinamentos importantes da doutora Alexandra, que ela vai nos ajudar a responder essa dúvida. E para a gente iniciar, doutora, para que os nossos seguidores possam entender essa dúvida que nós recebemos, doutora, o BPC e a aposentadoria, quais são suas diferenças? Que se a gente começar deste ponto, as pessoas vão começar a entender a resposta final desse questionamento recebido. Doutora, bom dia, com a palavra. Então, bom dia novamente a todos, né? Então, como a doutora mesmo disse, o BPC, ele é uma assistência para aqueles que não têm possibilidades, né, de arcar com o seu próprio sustento, são para as pessoas vulneráveis, pessoas que, por exemplo, não têm condição, pessoas com deficiência. Então, na verdade, quem pode receber o BPC, né? Assim, quem pode receber o BPC hoje? Pessoas com idade de 65 anos ou mais, pessoas com deficiência de qualquer idade. Entretanto, também temos aquelas pessoas que têm algumas doenças crônicas, né? Que também são beneficiárias do BPC, a um salário mínimo por mês. Essas pessoas que recebem esse benefício, essa assistência, essas pessoas, elas não podem ter carteira assinada, elas são pessoas que têm que estar cadastradas no CRAS, né, como
como pessoas vulneráveis, então essas pessoas de baixa renda têm que estar necessariamente cadastradas no CRAS, e também pode estar, sim, recebendo o auxílio Bolsa, né? O Bolsa Família, ou Bolsa Brasil, né? Como dizem, né? Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Eu recebo Bolsa Família, posso receber o LOAS? Sim, se tiver dentro dos requisitos, na idade ou na deficiência, ou até com uma doença crônica, pode acumular esses dois benefícios. Aí vamos para a questão da aposentadoria, né? O BPC LOAS, para deixar bem claro, não é aposentadoria. Às vezes as pessoas fazem 65 anos, conseguem com o auxílio, né? LOAS, o BBC, e fala, me aposentei. Não, não está aposentado. Sim. Não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial. E um Então, benefício se temporário, você né, tem... doutora? É importante falar para todos Sim, eles, porque eles acham que realmente é aposentadoria. E essa é uma distinção também bastante importante, que o benefício do BPC Loas, ele é temporário e pode ser revisado a cada 2 anos. isso. Para manter esse benefício, a cada 2 anos tem que ir no CRAS novamente e reafirmar, né, toda aquela questão de necessidade. Às vezes as pessoas têm o benefício e esquecem, acham que estão aposentados, passa-se 2 anos, não comparece mais lá no CRAS para atualizar e acaba cessando o benefício. E outra questão também muito importante para manter esse benefício é a questão da renda familiar, que tem que ser Sim. 1/4 do salário mínimo para cada pessoa residente na família. Quer dizer, quando vai lá no CRAS, tem que exatamente colocar quem são as pessoas que residem naquela casa, né? Deixar bem assim para ficar mais específico. E essas pessoas não podem ter carteira assinada. Se o idoso ou a pessoa com deficiência está numa casa que temos, vamos dizer, 4 pessoas, uma dessas pessoas registrada no CRAS, né? Porque tem que deixar bem claro, são aquelas pessoas que estão registradas lá no CRAS, como família, dentro da mesma residência. Então, dentro da mesma residência, não pode ter carteira assinada, exceto se existir um idoso de 65 anos, que é uma questão assim bem complexa que as pessoas às vezes não entendem direito. Tem um idoso de 65 anos e eu tenho uma filha que recebe um salário mínimo com carteira assinada, posso ter o BPC Loas. Posso ter o BPC Loas, sim. Porque a renda do idoso não é contabilizada. A renda do idoso não é contabilizada. A mesma coisa do deficiente. Posso ter 2 pessoas na mesma casa recebendo o BPC Loas? Sim, posso sim. Dependendo do valor da renda ali. Se for idoso com deficiente, pode acumular. Se eu tiver idoso e uma filha, por exemplo, que recebe 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, não vai conseguir. Porque aí é renda familiar. Para que consiga, aí tem outras questões, né? Se a filha for casada, porque envolve uma série de requisitos, né, doutora? Até para poder esclarecer, né? Porque às vezes pode aparecer pessoas que digam, não, eu consegui e fulano não conseguiu. Porque tem os requisitos da renda. E aí, se a filha for casada, já não contabiliza na renda familiar, o Essa idoso, né? análise do grupo familiar, conforme a previsão da lei, aqueles integrantes considerados pertencentes ao núcleo é muito importante. Então, muitas Sim, vezes, eles vêm com a situação muito parecidas, mas essa questão da qualificação de casado, solteiro, divorciado interfere de forma interfere. direta nessa questão da família,
deste núcleo importante. Então, é necessário a avaliação desse contexto por meio de um especialista, né, doutora? Porque são tantas nuances, tantos detalhes que a legislação especifica, que se você for tentar fazer um entendimento disso por conta, terá muito mais trabalhos e pedras no seu caminho para conquistar seu benefício. E a ajuda dos especialistas realmente vem com esse objetivo de poder analisar criteriosamente e poder fazer um enquadramento legal e declarar realmente esse núcleo correto para na hora que o INSS for contabilizar os integrantes do grupo, fazer a divisão dessa renda do grupo familiar e calcular per capita, realmente você consiga fazer esse enquadramento. Porque tem essa distinção do BPC para aposentadoria, que são sistemas diferentes, né? A aposentadoria é previdenciária e o BPC Loas é um benefício assistencial, né, doutora? Então, a gente precisa trazer toda essa distinção, porque como a doutora estava passando, eu consigo agora, com a nova legislação de 2020, 2 BPCs na mesma casa. Mas agora, quando nós formos avaliar na entrevista com o cliente sobre conseguir benefício com a aposentadoria, há possibilidades que a gente pode falar, ok, sim, vamos conseguir, e outras não. Porque como a aposentadoria é previdenciária, nós temos que fazer o cumprimento daí dos requisitos da idade, do tempo de contribuição, o valor dessa aposentadoria que vai ser computada na per capita, né? Então, existem inúmeros tipos de aposentadoria. E agora, com essa legislação de 2020, houve essa diferença aí, que é importante a gente destacar para eles, porque tem muitas dúvidas a respeito disso. Quando é que eu posso pedir a minha aposentadoria, sendo que meu filho recebe um BPC. Então, doutora, eu queria que a doutora pudesse passar para os nossos seguidores como que funciona a questão da aposentadoria para que eles possam entender essa distinção bem importante para o BPC Loas, doutora. Eu vou te passar a palavra de novo. Sim, então, pessoas que recebem BPC, se tem um filho deficiente ou com uma doença crônica, que ele recebe BPC. Posso me aposentar? A resposta é sim, posso. Pode aposentar. Então, você vai acumular a aposentadoria da mãe ou do pai ou do responsável, com um salário mínimo, mais o BPC Loas daquela pessoa que requisitou. É importante lembrar que essa aposentadoria é sobre um salário mínimo. Aposenta com um salário mínimo e o filho pode sim estar recebendo o BPC Loas. Isso sim é possível. E outro detalhe, né, doutora? A aposentadoria somente não vai ser excluída dessa per capita se for concedida para o idoso com 65 anos ou mais, né? Foi essa a nova previsão legal. Não basta ser só de um salário mínimo, né? A lei exige esses 2 critérios da aposentadoria para que não seja computado como renda. Senão vai entrar, não é, doutora? Porque aí a aposentadoria a gente já está falando do idoso, né? Porque a renda do per capita do idoso não é contabilizada ali, né, como per capita. Ela é excluída. Ou mesmo se a aposentadoria não for de pessoa idosa, mas se continuar mesmo com essa aposentadoria dando 1/4, porque anterior a essa mudança legislativa 2020, sim, a per capita tinha que ser igual ou inferior a 1/4. Hoje, já sendo, tem que ser inferior a 1/4. Esse igual já não existe mais a terminologia na legislação. Então, se a única renda da família era o BPC e o pai aposentou com salário mínimo e tem 4 pessoas no grupo familiar, ainda assim vai manter o BPC, né, doutora? É essa nova mudança legislativa que favorece ainda muitas pessoas manter o benefício. Sim, e tem também
uma coisa muito importante é que, às vezes, uma família de 4 pessoas, somente o esposo trabalha e recebe aí R$ 1.500, vamos colocar. Então, vai ultrapassar, né, esse limite de um quarto do salário mínimo. Porém, dependendo da situação da pessoa, às vezes o deficiente ele tem outros problemas. É importante ter o especialista, porque o especialista na via judicial, ele pode ultrapassar, né, até meio salário mínimo essa questão da renda per capita e a pessoa conseguir o BPC-Loas. Por isso a importância do especialista, né, para estar avaliando, para estar vendo se pode ser judicializado, dependendo da questão do beneficiário do BPC-Loas. Porque existem muitos deficientes que dentro da renda per capita ali ultrapassou o limite de um quarto do salário mínimo. Mas com a necessidade, às vezes, de medicação, fralda, remédio, alimentação específica, né? Às vezes até deslocamento desse pai ou dessa mãe, ou desse cuidador, ele consegue judicialmente ultrapassar essa renda per capita de um quarto do salário mínimo. Então é importante ter um especialista para estar orientando, né, e conduzindo essa questão. A doutora pegou num ponto muito importante, né, que veio decorrente dos posicionamentos jurisprudenciais que consideram outros critérios para essa análise subjetiva da vulnerabilidade. Sim. Que o Poder Judiciário ainda pode fazer. E também, decorrente de uma ação civil pública que depois gerou o memorando circular número 56, que essas despesas de saúde que a doutora citou aí, mesmo no requerimento administrativo, se comprovado que esses elementos, esses gastos de saúde que o Estado deveria prover para essa pessoa idosa ou deficiente não está sendo provida por falha na saúde, isso pode ser deduzida da renda. De repente vem essa aposentadoria do pai aí dos 1.500, né, doutora? E fala assim, poxa, mas esses 1.500 líquidos na minha mão sobra 1.000, porque eu gasto esses 500 com o meu filho, com essa deficiência, porque eu tenho que comprar remédio, comprar essas fraldas. E aí, até mesmo no requerimento administrativo, juntando todos esses cupons dos últimos 12 meses, mais a negativa do Estado do fornecimento, tudo isso, pode-se deduzir esses R$ 500 que a gente está pondo aqui hipoteticamente e está se enquadrando nesse um quarto. Então, tudo é necessário o especialista avaliar. A doutora colocou um aspecto muito importante dessa saúde, que hoje em dia o especialista consegue fazer essa avaliação e obter essas comprovações. Hoje, até mesmo, o grande desafio nosso é essa negativa do poder público, não é? Aqui na minha região é bem complexo você conseguir essa negativa. Como que é aí na região da doutora sobre isso, da negativa do poder público? Que a negativa é muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, assim, muitos negados mesmo, muitos. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, meu marido arrumou um emprego de carteira assinada para ganhar R$ 1.500. Eu não quero que assine a carteira, eles até, às vezes, optam não assinar a carteira para não perder o LOAS. Acabam, né, se submetendo a um trabalho informal para manter esse LOAS. E aqui também, assim, o Estado, ele... Fralda é muito difícil, muito complicado. E é uma questão, assim, bem... Mas muito, assim... Como é que eu posso dizer? Uma questão muito cuidadosa, né? Porque a gente acaba vendo as pessoas com essa necessidade toda, as pessoas se provendo de até assinar uma carteira, porque tem um filho deficiente, porque precisa de fralda, o Estado não consegue aqui no Rio de Janeiro. São pouquíssimas pessoas que conseguem esse benefício. Ou de remédio. Remédio a gente ainda diz que a gente ainda vai no judiciário e consegue, né? Mas fralda, deslocamento, né? Tem pessoas que precisam sair daqui do Olha, doutora, aqui na minha região, até com consulta médica,
as famílias dos deficientes aqui estão precisando arcar, porque a fila de espera para ser atendido por um especialista, eu posso citar aqui os casos das pessoas, das crianças com deficiências. Na minha região não tem um pediatra especializado, um neuropediatra, para poder avaliar essas crianças, e as famílias acabam tendo que despender muitos recursos com especialistas em clínicas particulares, porque não há. E aí, de repente, eles fazem um encaminhamento para hospitais da região e ficam nessa fila de espera por muito tempo. Então, se comprovado isso, que está numa fila de espera, tem um encaminhamento e não consegue ter atendido e precisa gastar com esse médico particular, especialista, para ter essas necessidades de saúde dessa pessoa com deficiência, isso tudo a gente pode deduzir da renda. É importante a doutora passar isso, porque os familiares, os pais dessa pessoa com deficiência não precisam deixar de ter essa carteira assinada, né? Para depois poder preencher esses requisitos da aposentadoria futura para garantir essa velhice com dignidade em razão de uma necessidade do filho. É isso que a gente precisa orientar muitos nossos clientes para que eles busquem a contribuição previdenciária, esse vínculo empregatício para garantir o sustento da família e até mesmo um futuro com dignidade, porque existe, desde a previsão da Lei 13.982 de 2020, esta possibilidade. Nós temos que orientar, conscientizar a população dos seus direitos e saber reivindicar isso. Porque o benefício assistencial não pode ser um meio de exclusão do trabalhador da formalidade, né, doutora? Exato, exatamente. E também tem uma questão assim, às vezes a pessoa sem saber, né, vamos botar assim, acima do salário mínimo, o pai ou a pessoa lá do integrante da família assinou a carteira. E aí existia uma pessoa na família que já recebia o BPC. E aí a surpresa, o BPC é cessado, a pessoa recebe uma carta dizendo que tem que devolver todo aquele valor que foi recebido lá atrás. Então existe sim a necessidade de um especialista para estar revendo essa situação, né? Porque aí a pessoa entra em desespero e agora eu não sabia. Existe a questão de ter o contato com o especialista para estar revendo essa situação e até mesmo reiterando, né, o BPC novamente, sem ter a necessidade de devolver todo esse valor, que agora o INSS está assim, passando um pente fino e pedindo todo o dinheiro de volta, né, das pessoas que assinaram carteira e recebiam BPC. Demonstrando todas essas necessidades que precisou ficar assistindo a pessoa com deficiência com esses recursos, até mesmo em defesas administrativas ou mesmo no processo judicial, há a possibilidade de comprovar que havia essa necessidade, de que não estava se burlando o critério da renda per capita de um quarto, que por mais que a lei 13.982 de 2020 flexibilizou esses critérios da renda, a possibilidade do benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário de até o valor de um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência não ser computado como renda, para fins de cálculo dessa per capita, essas questões das despesas médicas devidamente comprovadas, é possível buscar o restabelecimento desse benefício, comprovar que não há dinheiro a restituir à Previdência, pois houve necessidades na área de saúde que o poder público não pôde atender e precisou usar desses recursos para essa finalidade. Então, o advogado especialista no direito previdenciário e que tem esse amplo conhecimento no benefício assistencial vai poder assessorar essa pessoa a poder demonstrar a continuidade dos requisitos.
É isso que a doutora colocou aí de uma forma brilhante, doutora. Agradeço levantar esse outro aspecto aí para os nossos seguidores que podem entender o quanto é complexo esse assunto e o quanto a gente se esforça para ter esse direito Verdade. aí conquistado as pessoas, né? Inclusive, né, doutora, receber, né, desde quando foi cessado o benefício, que já estava recebendo lá atrás, desde quando o cessamento até, né, o restabelecimento. Esses valores são acumulados lá e com o especialista é possível rever esses valores, né? É importante a gente esclarecer isso. Nossa, é fundamental, porque as pessoas precisam entender a rigidez dos critérios que o poder público coloca para fins de conceder um benefício assistencial. Essa diferenciação do que é benefício assistencial, do que é benefício previdenciário, essa evolução legislativa que ocorreu, dando essa permissão da acumulação do benefício assistencial com a aposentadoria, mas com essa ressalva, né, doutora, que a aposentadoria tem que ser de um salário mínimo e concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência. Então, assim, essa previsão do parágrafo 14º, que foi incluído aí na legislação, que depois veio a portaria 1282, regulamentando isso tudo no âmbito administrativo, é importante que todos acompanhem o seu conteúdo e que possam entender tudo que é possível demonstrar neste requerimento administrativo ou no processo judicial para ter o benefício assistencial. Porque nós sabemos que as pessoas idosas e as pessoas com deficiências têm realmente necessidades especiais que precisam ser concedidas para ter um pouco mais de dignidade. Só quem atua na prática mesmo, né, pode entender todo esse contexto social dessas pessoas. E a gente ouve muito dos clientes essa aflição e essa necessidade e como ficam desamparadas quando tem esse benefício negado ou, de repente, cessado, né? Porque já faz parte do orçamento da família esses recursos, né, doutora? Verdade, verdade. Já contam, né, com esse valor, necessitam até para a sua sobrevivência, né? E a dificuldade. Então, essas pessoas que estão nessa necessidade, nessa vulnerabilidade, esses vulneráveis, sim, precisam receber esse benefício, precisam estar atentos ali a cada 2 anos, estar lá atualizando o CRAS, né? E se encaixar dentro dos requisitos mesmo para estar até recebendo aí o benefício assistencial. E juntamente com um especialista, né, para não deixar que aconteça um cessamento do benefício, né? Essa questão da renda per capita é muito importante que seja orientado. Por isso a necessidade do especialista para estar ali acompanhando e até mantendo, né, esse benefício. Essa orientação não vai só para a concessão, mas para a manutenção. Os advogados que atuam nessa área podem realmente assessorar essas famílias para fazer a renovação desse cadastro único de forma correta. Declarar esses rendimentos e declarar os integrantes deste núcleo familiar de forma adequada, para evitar essa surpresa da cessação. Porque se de repente você vai ao CRAS, a Secretaria da Assistência Social, e diz assim, estou aposentado, a assistente social lá coloca como renda uma aposentadoria, e na verdade era um benefício assistencial. Então Exatamente. É importante... Sim, sim, doutora. E a gente também lá, foi bom a doutora levantar essa questão aí, porque muitas das vezes a pessoa não trabalha, não tem uma renda, chega no CRAS, a assistente social faz tantas perguntas e acaba lá, né, colocando lá, declarando que a pessoa recebe alguma coisa, porque pergunta, quanto você gasta de remédio? Aí a pessoa vai lá e fala X, e às vezes aquele valor nem é todo mês.
quanto você gasta de alimentação, vestuário, lazer. Aí começa a meio que induzir a pessoa a falar valores que não existem na realidade, e aí no final faz aquela somatória e ultrapassou. Epa, você tem renda, você não tem direito ao benefício assistencial. Que é o que acontece muito. Quando vê que foi negado, quando você vai pegar um resumo ali do CRAS, foi declarado renda inexistencial, que não existia. A pessoa não recebia aquilo. Às vezes a pessoa faz faxina, né? Algum integrante da família faz uma faxina, ou vende um doce, ou vende alguma coisa, e a assistente social pergunta: quanto que a senhora recebe no mês por São isso? esporádicos que, de repente, ela contabiliza como ganhos mensais e ela faz vezes 12 daquele valor esporádico que ela ganhou de uma venda. Né? Realmente, quando nós fazemos essa consulta do cadastro único dos nossos beneficiários, tomamos umas surpresas com informações que, na entrevista com o cliente, começamos a questionar. E aí você vai descobrindo que tudo aquilo que está lá declarado não foi realmente o que a pessoa informou nessa entrevista. Então, como é importante buscar o assessoramento antes de ir lá fazer a entrevista para saber o que declarar. Importantíssimo esse detalhe. Essa previsão da lei desde 2020, que a aposentadoria não computa para fins de cálculo da per capita, é 2020, né? Desde 2 de abril de 2020. Mas é importante também falar para os nossos seguidores que desde 2003, com o Estatuto do Idoso, sempre foi possível pedir um benefício assistencial para os 2 idosos de uma casa, porque o benefício assistencial de um idoso não computava para o outro. E até mesmo com essa previsão do Estatuto do Idoso, desde essa época nós judicializamos muitas coisas para que houvesse aplicação analógica de situações iguais para conseguir o benefício assistencial para a pessoa com deficiência, ou até mesmo para que fosse excluída da aposentadoria, quando também baseado em salário mínimo. Então, essa previsão que veio da lei de 2020 nada mais foi do que um reconhecimento dessa ampla jurisprudência que já fazia essa aplicação dessa forma. Não é isso, doutora, que a gente conseguiu aí com muita batalha nos tribunais? Verdade. Isso aí. Os idosos, 12 idosos podem sim computar, né? Cada idoso, existente 2 idosos na mesma casa, pode sim cada um ter o seu benefício, né? Que bom, né? Que conseguimos isso, porque às vezes a pessoa pensa que só por um estar recebendo, o outro não pode receber. Então acaba ficando sem, né? Sem o benefício. Então por isso a necessidade de estar consultando o seu especialista para também estar adquirindo, né, os seus direitos como idoso, como pessoa portadora de deficiência e até as doenças crônicas, né? Porque eu sempre acho importante mencionar sobre as doenças crônicas, porque às vezes a pessoa tem uma doença crônica e não é idoso e nem é portador de deficiência. Então, algumas doenças foram enquadradas como deficiência, né? Por esse novo conceito de pessoa com deficiência que deu essa amplitude, pois hoje a pessoa com deficiência é entendido como impedimento de longa permanência que obstrui a sua participação em sociedade de igual forma como as demais pessoas. Então, se a pessoa tem um quadro de longa permanência superior a 2 anos que impede nesses fatores sociais, ambientais, do trabalho, é possível enquadrar nesse novo conceito. E eu quero aqui, doutora, passar uma pergunta de um dos nossos seguidores. Olha, conheço uma pessoa que está com depressão, está afastado. Tem direito ao benefício de aposentadoria como doença? Então, uma depressão, dependendo do nível, né, ela é curável. Então, assim, que nem a doutora falou, a
a impossibilidade tem que estar assim, acima de 2 anos. Depressão consegue-se em alguns casos, aí tem que ser muito avaliado, tem que ter avaliação, tem que ver qual o impedimento para laboral, né? Quanto tempo, idade, renda per capita, tudo isso é feito uma análise à possibilidade. Porque doenças que você está ali, tem a possibilidade de cura, tem que estar avaliando se encaixa nos requisitos para poder estar solicitando esse benefício assistencial. É como a doutora falou, talvez se essa pessoa conseguir a avaliação do especialista, do psiquiatra, que a depressão é crônica, que ela vem já de longo tempo, que está em tratamento mais de 2 anos e não tem uma previsão de melhora, de restabelecimento, é isso que a doutora falou, do crônico. Um quadro crônico, é possível fazer esse enquadramento. E caso essa comprovado, ele está falando que essa pessoa está afastada, para converter em aposentadoria por invalidez, de repente, essa aposentadoria, quando for pedir um benefício assistencial para um deficiente, é importante enquadrar essa depressão como uma deficiência. Para quê? Para que a aposentadoria da pessoa com deficiência de um salário mínimo não seja computado para a renda de um benefício assistencial. Isso é um aspecto importante, porque dependendo da depressão, do como é enquadrado, é possível enquadrar essa depressão como uma pessoa com deficiência. Se é um quadro crônico, né, apresenta superior a 2 anos, aí digamos que a gente consegue reconhecer essa depressão como aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Sim, inclusive também não só a depressão, como o alcoolismo também, né? Tem vários casos de alcoólatras que são enquadrados aí como portadora de deficiência pelo longo período, né, de alcoolismo e a gravidade, né, porque não é só qualquer alcoólatra, porque hoje em dia você toma 2 copos de cerveja, vamos lá dizendo assim, você já é alcoólatra. Mas se você tem um quadro de alcoolismo ali grave, né, que o médico te dá um atestado e diz ali, te dá não só a depressão, porque quando se fala em depressão e alcoolismo, são doenças assim que são mais difíceis de se conseguir um auxílio assistencial devido ao enquadramento ali, né, da doença em si e a necessidade de estar recebendo aquilo devido à incapacidade laboral. Então, tem que ter, assim, realmente uma análise feita com o seu especialista. É importante a gente falar isso, né, doutora, o tempo todo, porque às vezes a pessoa acaba indo no INSS, dá a entrada e aquilo ali é negado. Com certeza vai ser negado, de pronto, né? Então, Porque os não faz a devida especialistas têm seus instrução com os conhecimentos. documentos necessários para comprovar tudo esse longo período do quadro, né? É importante, porque realmente leva lá um atestado da último atendimento do médico e acho que vai passar, né? Realmente. E hoje em dia nós temos aí o robozinho, né, já pronto para negar. Então, se não tiver ali o especialista pronto ali com saber, é mais difícil. Mas com conhecimento, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, doutora? Bastante, bastante aprovação, né, dentro dos requisitos das análises. Se tiver um laudo que não esteja satisfatório, a gente pede para voltar lá no médico e pede para refazer, explicar ao médico do que se trata, né, para ele detalhar aquela doença, aquele problema. Tem o direito, você vê que dá o direito de receber o benefício assistencial, mas o laudo não está de acordo. Então, com as orientações, a gente fala o quê? Não, volta lá no seu médico, pede isso, que ele vai esclarecer
esse ponto, e aí a gente dá continuidade no pedido de benefício, né? Isso. É importante, é Doutora, muito mais uma importante isso. vez, eu quero agradecer a participação da doutora aqui neste fórum Tira Dúvida, a respeito de um assunto e de um questionamento tão importante, esperando ter levado bastante orientação aos nossos seguidores. E a doutora tem também a página dela do Instagram, Carnevale, os tracinho, né, Underline, embaixo, ali, underline. underline, e aí, havendo dúvida, a doutora está à disposição também, pode mandar mensagem no direct ou aqui pelo portal Previdência Educação ou para a doutora, agradecendo a todos que nos acompanharam até agora e estamos à disposição, espero encontrá-la, doutora, em breve ou fazermos outro momento desse com os nossos seguidores. Esperando que a doutora... doutora, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, esclarecendo. E é como a doutora mesma disse, havendo alguma dúvida, pode deixar tanto no portal lá da doutora Previdência, e tanto lá também no Instagram, pode pedir lá, tirar suas dúvidas, e estamos juntas. Também espero revê-la, né, novamente, e estar aqui podendo esclarecer as dúvidas dos nossos assistidos, né? Isso aí, doutora. Agradeço mais uma vez. Um bom final de semana e até breve, doutora. Boa semana a todos. Obrigada, doutora. Tchau, até logo.